A sua rádio do seu jeito. Quem ama não esquece. Band FM, Band. Oi, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Tatá. Esse é o nosso Quem Ama Não Esquece. Esse momento em que eu e o Murilo temos a honra de poder contar a sua história aqui. E hoje, pra gente encerrar essa semana, a gente tem uma história que eu tenho certeza que vai mexer muito com as suas emoções. A história da Dayana. A Dayana teve situações, momentos e até atitudes que foram muito difíceis. O tipo de atitude que somente quem passa sabe o porquê que essa atitude foi tomada. Mas, além das dificuldades, a gente precisa acreditar que tudo nessa vida tem solução. Dayana, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, quem ama não esquece. Sabe aquele momento em que nós nos sentimos perdidos e sozinhos? Eu sei que é difícil de acreditar, mas ele vai passar. Tudo nessa vida passa. E esse momento ruim, esse sentimento de solidão, também vão ficar para trás. Pode acreditar. Quando eu era bem nova, eu comecei a fazer alguns bicos numa gráfica. E foi lá que eu conheci o Júnior. A gente conversava bastante, foi se aproximando e começamos a namorar. Tudo ia bem. Mas depois de 1 ano juntos, eu descobri uma coisa que ia mudar a minha vida por completo. Por completo e para sempre também. Eu estava grávida. Meu Deus! Eu não conseguia acreditar nisso. Eu era tão nova, eu tinha tanta coisa pela frente, não estava nem estabilizada ainda. O que ia ser da minha vida? Eu fiquei tão apavorada. Mas eu achei que o Júnior, pelo menos, ia ficar do meu lado. Pois é. Achei. Como é que é? É isso que você ouviu. Eu tô grávida, eu tô esperando um filho seu. Como isso é possível? Isso não é possível. Isso não é possível. Esse filho não é meu. Pelo amor de Deus. Aborta isso aí, Dayana. Tira esse filho. Júnior, o que é isso? Que absurdo é esse que você tá falando? Eu não vou abortar, não. Mas eu não posso ser pai. Isso não é hora pra eu ser pai. Não é o meu momento pra isso. Não é o seu momento, mas é o meu. Eu tenho 19 anos, Júnior. Só 19. Eu também tô com medo, mas eu jamais pensaria numa besteira dessa. Eu tenho nojo de você, entendeu? Você quer saber? Olha, faz o seguinte. Eu vou continuar minha gravidez. E se você não vai ajudar, eu vou cuidar do meu filho sozinha. Ótimo, ótimo. Eu não preciso de um homem como você do meu lado. Quer dizer, nem homem você é. Você é um moleque. Então a gente fica assim. É melhor mesmo. Eu não dou a mínima. Pode seguir com a tua vida. Eu fiquei chocada. Devastada, arrasada. E não sabia o que fazer da vida. Eu não tinha nem 20 anos e de repente teria que criar um filho sozinha. Ele tinha me abandonado totalmente e eu ainda tinha que contar para minha mãe tudo isso. O que ela ia pensar? O que ela ia falar? Eu estava com tanto medo e por isso eu tentei esconder, mas não demorou muito, né? E ela descobriu. Sabe como é que é mãe? Elas sempre sabem de tudo. A minha começou a ficar desconfiada e resolveu investigar. Ela foi mexer nas minhas coisas e acabou encontrando um teste de gravidez. Aí antes mesmo de eu contar, ela já soube. Quando ela descobriu, foi uma briga horrível. Ela não aceitou nada bem. E a partir desse dia, qualquer oportunidade que tinha, ela jogava na minha cara que eu estava grávida de alguém que nem ia assumir o meu bebê. Imagina. Jovem, grávida, sem o pai da criança por perto e sem o menor apoio da mãe. Eu estava perdida, eu me sentia sozinha, mas eu sabia que eu não podia desistir do meu filho. Isso nunca, nunca.
Os dias foram passando e a gravidez corria tranquilamente. Mas quando eu completei 26 semanas, eu comecei a sentir muitas dores. E aí eu corri para o hospital. Lá, eles me diagnosticaram com uma infecção urinária e me mandaram de volta para casa. Apesar de ser algo relativamente simples, eu continuei sentindo muitas dores. Depois de 2 dias, eu estava ainda pior. E foi aí que começou a sair sangue de mim. Ali eu entrei em desespero total. Eu ainda estava só de 6 meses. Eu comecei a gritar, chamando a minha mãe, pedindo ajuda. Ela me colocou no banho para depois a gente poder ir para o hospital. E foi aí, durante o banho, que eu comecei a me sentir ainda pior. E eu vi que tinha alguma coisa saindo de mim. Eu senti uma vontade enorme de fazer força. E aí o meu bebê, o meu filho Miguel, saiu de mim. Eu estava parindo meu filho no banheiro da minha casa. Eu dei à luz ali mesmo. E foi a minha mãe quem cortou o cordão antes da gente correr para o hospital. Eu estava em choque. Em choque. Quando o médico pegou o Miguel, ele falou com todas as letras que o meu filho só teria 4 horas de vida. Ele disse que não tinha a menor chance dele sobreviver. Bebês prematuros já têm mais risco de vida normalmente. Agora imagina um que nasceu em casa, no chuveiro, sem nenhum tipo de ajuda médica aos 6 meses. Meu filho não conseguia respirar e eu não sabia mais o que pensar, o que fazer. Eu não me sentia pronta para nada daquilo que eu estava vivendo, nada daquilo era para estar acontecendo. Mas foi naquele momento que eu comecei a acreditar que Deus ia olhar por nós. E eu orei muito. Eu orei para que Ele salvasse o meu filho. 4 horas se passaram. As 4 horas que o médico havia dito que ele viveria. E o Miguel ainda estava vivo. Depois passaram 24 horas. Depois 48. E o meu guerreirinho lutava. Cada hora que passava, as minhas esperanças se renovavam, aumentavam. Deus estava comigo, Deus estava com a gente e eu sentia isso. Uma semana depois, o Miguel continuava vivo. Mas foram muitos problemas, um atrás do outro. Primeiro um sopro no coração, depois problema no rim e mais um monte de outras coisas. Foi quando preferiram transferir o meu bebê para um outro hospital com mais estrutura e eu passei a acreditar ainda mais na recuperação dele. Quando ele completou 1 mês e 17 dias, entubaram o Miguel. E foi nessa fase que eu entrei em contato com o Júnior, o meu ex, o pai do meu filho. O que você quer, hein? Só te avisar que eu vou registrar o nosso filho. Eu quero saber se você vai pelo menos colocar o seu nome nele. Ah, Diana, pelo amor de Deus. Eu tô cheio de coisa pra fazer. Seu filho tá no hospital há mais de 1 mês. Entre a vida e a morte. Diana, eu tô ocupado agora, tá? Vou ter que desligar. Bom, eu vou te passar por mensagem o dia, a hora e o lugar em que eu vou registrar o Miguel. Se você quiser, você aparece. Ah, tá bom, vai, tá bom. Tchau, tchau. No dia e horário, eu tava lá e eu esperei. E nada. Ele não foi. Ele realmente não apareceu para registrar o filho. Mas eu não ia deixar isso me derrubar, não ia. Eu tinha muita coisa para me preocupar, para ficar pensando em homem irresponsável. Eu tinha um filho para cuidar, eu tinha um filho para dar amor. E era isso que eu ia fazer, era isso. Eu ia focar nisso. Foram 100 dias. 100 dias de hospital entre altos e baixos. Recebendo cuidados especiais, lutando, melhorando e sobrevivendo. O Miguel estava vivo e só isso importava.
Mas uma semana antes de dar alta para o meu filho, os médicos descobriram que ele tinha um deslocamento de retina. E isso dizia que o Miguel não enxergava. Ele era deficiente visual. Foi mais um baque para mim. E eu me senti outra vez perdida. Apesar de estar saindo com meu filho da UTI, eu me sentia desanimada. Eu estava feliz por ter o Miguel vivo nos meus braços, mas eu não sabia como eu ia lidar com a cegueira dele. Era um assunto delicado para mim, difícil de aceitar. E até por isso eu passei a esconder das pessoas. Eu não contava para ninguém. Eu ia a vários médicos na esperança de que algum me falasse que a situação dele era reversível. Hoje, mais madura, eu consigo perceber como eu estava errada, mas entenda, naquele momento eu só pensava que o meu filho nunca teria uma vida normal, que ele ia sofrer demais. Eu só mudei de ideia realmente quando um médico me deu um choque de realidade e me aconselhou a buscar uma ajuda numa instituição chamada Laramara. Eu estava meio receosa de ir, mas eu resolvi dar uma chance. No dia em que eu fui até lá, eu fui atendida por um rapaz que tinha perdido a visão aos 16 anos. Eu fiquei perplexa de como ele fazia tantas coisas, mesmo sendo cego. Depois eu conheci várias crianças. Umas não andavam, outras não falavam, não enxergavam, mas elas estavam tão felizes, fazendo várias coisas diferentes, sabe, com autonomia. Eu estava sendo muito injusta com meu filho. Eu estava tirando a chance dele ter uma vida normal por puro medo. E foi naquele dia que eu percebi como eu estava sendo boba. Ver os pais daquelas crianças lutando por elas me incentivou a lutar pelo meu filho também. O Miguel merecia uma mãe que lutasse por ele. E foi isso que eu me tornei. Uma mãe que tem orgulho do filho, que faz tudo por ele. Os anos se passaram. O Miguel ganhou um irmãozinho, o Lorenzo, e eles se dão super bem. A minha segunda gravidez foi bem mais tranquila e eu pude curtir de uma forma que eu não pude curtir a do Miguel. Infelizmente, o Lorenzo perdeu o pai muito novinho. Mas hoje moramos eu e os meus 2 filhos e nós somos tão felizes e tão completos. Minha mãe demorou um pouco para ficar do meu lado, mas ela também entendeu os próprios erros e hoje ela me apoia e ela ama o neto. Depois de tudo que eu passei e tudo que eu vi, eu decidi que eu quero ajudar as pessoas como um dia me ajudaram. Por isso eu estou estudando para ser técnica de enfermagem. Daqui 2 dias, o Miguel completa 18 anos. E olha, ele é um menino lindo, inteligente, saudável e muito independente. Eu estou aqui não só para homenagear o meu filho pelo aniversário dele, mas também para falar para todas as mães que podem estar passando por momentos difíceis ou complicados. Tudo vai passar, mãezinha. Vai passar. Busque ajuda, porque sozinhas nós não vamos mesmo a lugar nenhum. Mas tem tanta gente disposta a estender a mão. E quando nós seguramos essas mãos, nós vamos muito, muito mais longe. Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você.